A proposta é exatamente essa, é poder contribuir para as políticas públicas chegar a todos. A proposta é essa, e que todos possam usufruir daquilo que é próprio do Estado. Interessante. Pastor, outra coisa, eu estava vendo esses dias em acho que é um documentário sobre o senhor, que o senhor tem um filho, né? Que é o Lucas Vingren. Isso. Meu filho. Algo que me chamou a atenção é que o Lucas, ele é fruto de um milagre. Eu só ouvi essa frase. Literalmente. Como foi esse milagre, fruto de um milagre? Como assim? Olha, é interessante. Essa pergunta me comove. E ela vai mesmo lá no íntimo, né, da minha alma, porque eu sou pastor, casei, minha esposa tinha ciência de que seríamos pastores, e com 6 meses de casado, nós já fomos chamados já para o ministério. E o nosso desafio foi exatamente como pastores jovens, né, pastorear pessoas mais adultas. E quando foi, por exemplo, o Dia dos Pais, Dia das Mães, aí nós tínhamos que estar lá. Eu, por exemplo, dando uma palavra aos pais, ela no Dia das Mães, só que nós não tínhamos filho. Mas tudo bem, no primeiro ano a gente não quer logo ter um filho, mas já no segundo ano a gente já pensou, vamos ter logo nosso filho. E o certo é que com 6 meses, aliás, 6 anos, nós tentando ter filho, nós descobrimos que não podíamos. No caso, ela. Eu fiz os exames e a mim não deu nenhum problema. E já ela estava como diagnosticada infértil. Isso me preocupou. Ela chorou bastante. Quem é a mulher que na verdade quer ter um filho e quando não pode se sente bem? Ela logo se incomodou. Agora, principalmente nós na condição de pastor. Porque aí, assim, pesava muito no Dia dos Pais. A gente tá lá e às vezes eu ouvia, pastor, eu quero que você esteja lá. E aí no Dia dos Pais, e eu, meu Deus, e eu? E aí é um sonho de um casal que quer ter filho, constituir uma família. E eu fiquei muito sentido com isso. Mexeu muito com o meu emocional, principalmente ver ela, às vezes chorando, desejando ter um filho e a gente sem poder fazer nada. O certo é que um dia, saindo da rádio, fazia um programa na rádio, cheguei em casa por volta das 2h30 e disse, Deus, agora eu vou conversar contigo. Porque a gente faz aquela oração bem genérica, Deus, opera um milagre e tal, aí depois esquece, depois outro dia ora de novo. Mas nesse dia eu disse, eu quero uma resposta da parte de Deus. Então eu entrei no meu quarto e me debrucei mesmo, literalmente, com o rosto em terra. E o que isso quer dizer? Ou seja, coloquei minha testa na cerâmica mesmo do chão e supliquei. A Bíblia diz que a gente deve apresentar a Deus as nossas petições com oração, súplica e ação de graça. A oração, ela é bem genérica, só o termo em si, oração, você ora, Deus abençoe esse dia e tal, Senhor, obrigado. A súplica é uma oração em que você defende uma causa diante de Deus que você sabe que só Deus pode fazer e que você tanto necessita, e você insiste nisso. Jesus até falou sobre isso na parábola do juiz iníquo, foi registrado por Lucas, ele diz, contou-lhes uma parábola sobre a importância de orar sempre e nunca desvanecer. Aí era aquela mulher, todo dia ali, aliás, durante o dia todo, implicando com o juiz para resolver a causa dela. E o juiz resolveu não pela causa em si, mas pela insistência dela. Então, disso eu vou me valer da Bíblia. A Bíblia fala que Deus faz da estéril mãe de filhos. A Bíblia mostra tantos milagres de Jesus e o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Eu disse, não, vou conversar com Deus agora com súplica, com mais insistência. Foi 1 hora de oração, pensa uma oração pesada. 2 horas de orações. Eu disse, Deus, eu só vou sair daqui depois de uma resposta. Foi um pouco mais de 3 horas de oração, suplicando mesmo a Deus. Eu senti de Deus, assim, uma graça, uma virtude, algo que a gente que tem fé, a gente vive. É preciso ter fé para você viver. Então foi algo que eu ouvi a voz de Deus bradando no meu coração. Fiz um milagre na vida da tua esposa. Passado mais ou menos 3 meses, ela quis fazer uma surpresa para mim, eu disse, eu já sabia que Deus... Aí veio o Lucas Vingren, que de fato é um milagre em nossas vidas. Minha esposa sempre costuma dizer, às vezes até quando a gente está desanimado com alguma coisa, ele está caminhando dentro de casa e só o nosso milagre caminhando. A gente vê um milagre caminhando, alegria, falando, né, com a gente. A gente não tem dúvida da existência de Deus, porque não é só sobre isso. Se Deus não curasse ela, Deus continuava sendo Deus. Nós temos outros milagres em nossa vida, mas esse impactou. A gente vê que foi literalmente ali Deus agindo, Deus operando. E o nosso filho é uma bênção. Interessante.